Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, nossas convidadas. Esse é o segundo episódio do podcast O Brinde, Nenhuma História Pequena Demais. Tudo nasceu de um ritual. Lá em 2019, eu estava num projeto lá em Ponta Grossa, conheci uma pessoa que adoro, inclusive ela vai ter que vir aqui, né, para contar essa história antes de mim, que ela se encontrava com amigos, todo mês, 3 amigos, sempre os mesmos amigos, para fazer um agradecimento. E era mês o nome do encontro. E o pai, que legal, tal. E aí, eu tomando um vinho com ela, a gente tomava, toda vez que eu ia pro projeto, a gente tomava uma garrafa de vinho juntas. E eu falei um dia pra ela, posso copiar essa ideia? Porque eu achei tão boa. E aí, aconteceu, né? Foi um grupo, esse grupo já voltou algumas vezes, mas a primeira foi em 2019. Tem uma parte curiosa, porque o primeiro brinde, a gente foi naquele café New York que não tinha bebida alcoólica. Então, a gente brindou com cappuccino. Ai, foi incrível. Não foi horrível, foi ok. Mas foi um pouco Foi um pouco não brinde. Um pouco não brinde. De lá pra cá, ele já teve muitas configurações, resistiu à pandemia. A gente fez brinde online, gente. E... enfim, algo que eu gosto muito de fazer e que há algum tempo eu pensava assim, putz, eu acho que isso a gente tinha que expandir. Eu sempre penso, a Renata é uma pessoa que eu sempre penso, tipo, tinha que estar lá com a gente. Enfim, e aí veio a ideia do podcast. Por que não a gente abrir essa mesa pro mundo, né? O nosso único objetivo aqui é se divertir. Adoro. Quem sabe um dia ter um patrocinador, por que não? Né? Não vamos negar, né? Não vamos negar. Mas, assim, é muito amor envolvido. Muito amor envolvido, assim. Todo mundo que sentou aqui, vai sentar aqui, certeza que tem uma razão de ser. Então, obrigada. Sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço, Fábio. Muito incrível o teu projeto e a forma como ela sempre conecta mulheres, pessoas, né? Nossa, é uma honra estar aqui, gente. Então, eu vou apresentar todo mundo e aí depois a gente vai pro nosso ritual. Ai, gente, a Renata é a pessoa que cozinha com a melhor playlist que eu conheci. Eu não posso falar onde a gente se conheceu, porque é quase um pecado. Melhor não. É melhor não. Fica, né? Subentendido. Talvez quando a gente, né, um brinde fora do ar. Offline. Offline. No off. Mas até isso a gente tem que agradecer, né? Sim. E Super. ela cozinha super bem e eu tenho essa memória, assim, de saber que estava saindo coisa boa da cozinha com uma playlist impecável. Obrigada, Rê. Imagina. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Segundo episódio, gente. Te mete, né? É isso. Me achei de ombro. Eu vou falar o nome dela e pode ter... Quem a conhece talvez se assuste um pouquinho, mas eu tô aqui com a Ana Paula. É porque tem uma história aí que ela é a Ana Vippel no mercado profissional. Como aqui a gente não tem nada a ver com as nossas profissões, ou sim, depende de vocês. Ela é a Ana Paula. É uma pessoa também que a gente já se cruzou profissionalmente algumas vezes. A nossa última experiência junto foi muito intensa e nos conectou ainda mais. E eu sou muito admiradora da Ana. Obrigada. Por N motivos. Ela me falou uma coisa um dia, ela falou assim, Fábio, você conhece várias versões de mim. Eu falei, e eu gosto de todas. Sim. Lembra disso? Sim. Fábio, acho que até faz parte, né, de um brinde, assim, conhecer uma mulher tão especial como você se envolve com teus projetos, como eles sempre são sobre pessoas e não sobre projetos. Essa forma de você lidar com a vida e de você conectar pessoas. E estar aqui, né, no segundo episódio é muita honra mesmo, porque todos os brindes que a gente participou, a gente sabe da profundidade que é, de como mexe, né, o que uma tá brindando hoje de conquista, de superação, parece que a outra pula um tempo, é o que tá brindando também, ou o que já viveu no passado, então sempre é uma forma de conectar e trocar experiências incríveis, né? Obrigada, Fábio. E a minha co-host, que é a Tassiane, que também nasceu lá, também não precisamos falar dos números, né? A nossa relação se transformou muito nos últimos anos e eu sou muito grata por ter você na minha vida. Obrigada. Eu que agradeço a honra de poder continuar fazendo parte da sua vida e desse projeto lindo, maravilhoso, cheio de amor e cheio de gratidão, que é
o Brinde. Esse podcast maravilhoso com essa Logo. logo maravilhosa também, que a gente vai sempre exaltar, porque muita brasilidade, muito amor, muita intensidade. Ai, põe teu Por óculos. favor, venha a caráter aí Não vai chegar nada, mas eu vou até colocar o óculos pra... pra participar. Gratidão Ai. por estar aqui. Foi muito bacana. Eu tô muito feliz com o projeto saindo do papel. Quero falar da logo, porque merece, né? Sim. Minha filha Laura que fez. E a gente tava tomando um vinho dela. E tipo, o que tem que ter? Barará, barará, e tem que ter bicho, e tem que ser brasileira, e aí a figueira tem um simbolismo grande sobre abundância, sobre prosperidade e gratidão. Daí, enfim, ela rabiscou, e aí saiu essa belezura. Verdade. Essa belezura, foi bem isso. E eu adoro cada uma no seu estilo. Eu ia falar isso. Uma de salto, a outra de havaiana. Nossa, eu amei Não é? essa história. Eu amei. Porque uma tem um salto, a outra tá de havaiana, super colorida. Uma tá curta, outra tá comprida. Exato. E aí eu mandei essa logo no grupo, e aí cada um achou uma coisa, e eu escrevi algo que eu acho que é muito a essência do grupo, assim. E eu acho que não só desse grupo, mas quando, de fato, um grupo vira um grupo, e não um aglomerado de gente, que é a diversidade que nos une, né? A gente, enfim, vive em tantas áreas da vida, assim, essa polarização, né? Do certo e do errado, do A, do B, do preto, do branco. Então, essa leveza e essa oportunidade de ser quem a gente é aqui é algo que tenho certeza que vai sustentar a gente nessa conversa de hoje e nas próximas. Com certeza. Em todas. Em todas. Sim. Então, assim, ó, o nosso ritual, normalmente, quando a gente tá no bar, é as pessoas chegando, a gente comendo, e no final a gente faz um brinde, com agradecimento a algo. Aqui a gente resolveu inverter um pouquinho a ordem, e a gente vai começar pelo brinde. E daí depois que tudo, né, todo mundo falar o que tá afim de falar, a gente tem uma missão que é batizar o episódio. Ele não tem nome, a gente só tem o nome do podcast e a gente vai batizar o episódio. Eu achei que ia ser bem difícil, mas o primeiro foi bem fácil. Porque acontece algo aqui, né? Sim. Quando a gente se reúne, assim, né? As Sim. histórias, de alguma forma, se entrelaçam um pouco, não tem essa obrigatoriedade, mas normalmente acontece, então é isso. Missão dada, missão cumprida. Conheço todas vocês, de alguma maneira, sei que não teremos dificuldades. Alguém quer começar? Eu? Gente, como eu tava comentando, né, antes de entrar no ar, eu tô encerrando uma volta ao sol, né? Então, é um brinde que ele traz um tempo, né, de muita reflexão. E uma das coisas que, ao olhar os 360 dias que passaram, né, eu brindo muito ao meu coração ensinável. Ao quanto, nesse último ano, eu me permiti ser ensinada, né, ao longo dos brindes, dos encontros, né, eu pude contar um pouquinho de como Deus transformou a minha história, né, em várias áreas da vida. E é um ponto que é sempre gratidão, né, por a gente se permitir, né, esse momento. Então, nesse coração ensinável, o que eu mais vivi foi me permitir ser cuidada. Quem me conhece, né, a Ana Wippel, então eu sou a pessoa que acolhe, que ajuda, que tá à disposição. Sou sempre a pessoa que tá ali em movimento, né, mas raramente eu consigo me permitir, assim, a ser servida, a ser acolhida, né? Sempre tem que estar no pior pressão para isso acontecer, né? Então, nesses 360 dias que ficam, eu aprendi que ser cuidada é esse tempo de comunhão, é esse tempo que conecta pessoas e lugares, pessoas que entram na nossa vida num esbarrar, simplesmente, e elas se transformam em resposta de oração, elas se transformam em cura, elas se transformam num momento que vai moldando quem a gente é ao longo, né, dessa semana, desse mês, desse ano, né? E eu sou muito grata a esse ano por ter me permitido viver
esses momentos com pessoas que realmente, assim, chegaram despretensiosamente e me fizeram um bem, assim, imenso. E quando eu olho pra trás, assim, sabe, ver toda essa mudança silenciosa que chegou na minha vida, mas que transformou muito quem eu sou. E então, meu brinde é essa permissão, assim, em se sentir, em ser ensinável e transformada. E cuidada. E cuidada. E mimada. E mimada. Sim, eu brinco que eu sou a filha querida do pai, amada e a preferida. Muito bom. Ah, é muito legal, Ana. Muito bom. Muito bom. Eu. Tipo assim, Né? tipo, né? Faz parte, né? É. O jogo. Pegando um pouco de carona na Ana, mas com outra pegada, eu brindo ao renascimento. Eu acho que ao longo da nossa vida a gente passa por vários renascimentos, né? Assim, a gente passa por várias mortes e a gente passa por vários renascimentos. É que ela falou um pouco disso há pouco. E o meu nome é Renata, e Renata significa renascer, né? E ao longo dos anos, eu entendi que efetivamente, a gente renasce, né? E acho que a gente tem que brindar as oportunidades que a vida nos dá de renascer, né? E de deixar efetivamente algumas mortes para trás, a gente mesmo, né? Deixar a gente Se permitir mesmo morrer, né? se permitir morrer, exatamente. Então, eu acho incrível também a capacidade que a gente tem, especialmente as mulheres, né? Da gente se renascer o tempo todo. E aprender a conviver com esses renascimentos, né? Essa nova Renata que Essas pinta nossas aí, né? versões, que a essência é a mesma, mas alguma coisa mudou. Né? E é que eu estava escrevendo sobre isso, e ao longo dos últimos 6 anos, assim como todo mundo, né, a gente morreu muito, né, ao longo desses últimos 6 anos, né, especialmente com a pandemia. E aí a gente está aprendendo também a viver, né? Existe um aprendizado aí na vida, né? Aprender a viver, a encarar esse novo momento. Então, assim, o meu brinde é a honrar os meus renascimentos. E eu sei que eu estou vivendo um agora, sabe? E eu estou muito feliz com esse renascimento. Claro que tem a boa dose aí da menopausa, né? Essa nossa maravilhosa companheira, né? Assim, eu morri muito, mas eu me sinto muito viva. A verdade é que agora, depois dos últimos 3 anos, eu me sinto muito viva. É isso. Ai, que delícia! Um brinde. A vida. A vida, os E os renascimentos. E a renascida. A renascida, Renata. No nosso primeiro episódio a gente falou disso, né, Fábio? Menina! Olha aí. Desse momento de renascimento. Eu queria fazer só um comentário sobre o seu coração aprendiz, ensinável. Eu achei tão bonito isso. Uhum. E achei uma força muito geminiana, né? Vou soltar aqui a minha palhinha. A minha paleta astrológica. Paleta astrológica. Que eu acho que é uma força muito linda que nós, enquanto pessoas adultas, a gente acaba perdendo um pouco dessa capacidade de buscar aprender e se permitir ser aprendiz. Parece que chega em algum momento da vida que a gente pensa assim que tem que saber de tudo e que não tem mais nada a aprender e, pelo contrário, a força que coloca a gente em movimento é o aprendizado, é estar em constante aprendimento, se colocando à disposição para aprender com o outro, com as experiências, com tudo. Porque se a gente não se abre para aprender, meio que a gente perde o propósito da vida, assim, de estar aqui, de se movimentar pela vida. Então, eu achei muito bonito, eu achei muito interessante que o seu aprendizado deste ciclo, nessa finalização de só você ter se aberto para essa força que é uma grande força sua, assim, da vida mesmo.
de se colocar como aprendiz de tudo, de olhar com curiosidade para as coisas e também incentivar as pessoas. Você estava contando um pouquinho antes pra gente de deixar a tua equipe você um pouco ausente para que eles possam se virar. E é assim que você incentiva, né, o desenvolvimento dessa equipe, a curiosidade deles. Então, muito bonito você trazer isso, porque é uma experiência da tua jornada, e você também expande isso para quem tá do teu lado, né, que é a tua equipe. Achei muito Tava falando, bonito. Fábio, um pouco antes que como é que eu falei? Agora eu esqueci. Porque A sua ausência, né? a ausência. Da necessidade da gente se permitir estar ausente. Né? Porque você tá sempre tão à disposição que daqui a pouco ninguém valoriza. Um pouco também é isso, assim, né? Sim. Aí parece A gente se fazia desimportante, às vezes, faz um bem, gente. Pra gente e pro entorno, seja lá família, Abrace equipe. a sua desimportância. Abrace a sua desimportância. E aí, isso gerou, nesse período, uma maior facilidade de estar longe do celular. Porque, né, tem a Ana Wippel, profissional, enfim, né? Mas tem a Ana Wippel, mãe de 3 crianças, né? 2 crianças e uma adolescente, vamos colocar assim, ou iniciante na vida adulta, né? Uma quase adulta. Uma quase adulta. Que estar fora do celular parece que eu não tô acessível a eles também, né? Mas calma aí, o que assim, pode acontecer, né? Eu ser mais otimista do mundo, tenho que achar que não vai haver necessidade de mim, né? Sim. E aí, isso é muito agora conectou com o meu final de semana, eu fui para um retiro. E aí, a Fábio fez uma cara agora. Você não retira? E aí, tava tudo sob controle. Até então que eu cheguei na chácara e não teve sinal. E a primeira coisa que me passou na cabeça, assim, mas eu falei pra minha filha Manuela que eu ia ligar sábado à noite. E aí aquilo, eu não conseguia me conectar ao retiro. E aí eu dormi super mal. Acordei mal, assim, com uma dor de não cabeça. tinha sinal pra ninguém, nem pra coleguinha do lado, nada. Nada, né? Um retiro, né? E aí, quando eu acordei, eu ainda fiquei aqui, daí... Quando chegou a hora do almoço, a gente fez as atividades, quando chegou a hora do almoço, eu falei assim, gente... né? Cara, não tem o que eu faça, eu estou sem sinal e vai dar tudo certo. Tem um telefone lá de emergência, se eles precisarem, eles vão ligar e, né, vai acontecer, né? Tinha um canal pra, tipo... Tinha um canal, tá. E aí, foi então que, depois de, né, quase um dia, eu falei, tô desconectada, agora é isso. E aí, o segundo passo foi ficar em silêncio, né? Que, pra quem me conhece... Não, agora eu sei o que eu vou fazer. Agora que vem a cara de espanto. Então, foi um final de semana, assim, maravilhoso, mas que realmente começa a fazer sentido tudo aquilo que eu vim pensando e construindo no último ano, que eu queria pra mim, né? Ser uma pessoa que transmitisse mais paz na presença, ter a presença mais entregue, né? Porque para você cuidar e para você ser cuidada, precisa desse silêncio, dessa presença, dessa conexão. Sim. Então, quando eu achava que eu tava super presente em alguns momentos, eu não tava. Tava meio, né? E aí, que bom, né? Que pelo menos aos 45 do segundo tempo eu aprendi. Mas que, puxa, que legal se a outra pessoa que puder, né, tá escutando tipo, e pensar um pouquinho, refletir sobre isso, né? Porque na pandemia a gente se entregou à nossa família, a gente estava lá numa forma de pertencimento tão grande, né? Então, é isso, né? A gente sempre acaba recomeçando, né? Tendo os nossos recomeços por profundas reflexões que acabam surgindo muito em rodas, né, como essa de mulheres, né? Conversa, é verdade. Muito legal. Mas eu não me espanto com você no retiro, me espanto você em silêncio. Uma coisa leva a outra. Sabe que eu já cogitei fazer o tal do retiro do silêncio? Vocês já ouviram falar? De Vipassana, né? Eu tenho uma amiga que fez. E é isso. Foi muito bom pra ela. Foi muito bom. Mas eu não vejo fazendo. Que eu não sabia, né, que ia ter essa dinâmica. Não, nem é. Mas eu já fiz um retiro de um final de semana com mulheres que foi absurdamente maravilhoso. E também passa por um processo de renascimento também. Eu acho que todos eles passam. Você passa por um processo de renascimento, né? E quanto tempo é em silêncio? Todo o tempo. Mas não fala nada com ninguém? Você fala no tempo de oração, né? O meu, eu fui pra orar, né?
tudo vai sendo uma construção, assim, né? Lógico que tem horas que você olha, eu tava com uma amiga, então olha, a hora que olha e ri, né? A gente Tipo, não é que não pode se comunicar, não pode falar. Mas a comunicação rola. Toda expressão é uma comunicação, né? Você não esconde a sua cara, né? Cara diz tudo, né? Não precisa nem uma palavra, às vezes, né? E aí, é uma coisa que... Só que como que você se revisita falando do teu interior se não for em silêncio? Sim, é meio óbvio, né? Sim. E aí eu brinco assim, nossa, foi um ano transformador, nossa, Deus transformou minha história nesse último ano, quanta coisa boa, eu só brindei, assim, né? Eu transbordei esse ano. Aí você vai para um retiro e você descobre que você é toda quebrada, é toda ferida, entendeu? Não tá tudo certo, por mais que você esteja feliz, não tá tudo certo, entendeu? Mas é olhar pra dentro. É olhar pra dentro, né? Mas daí, a Tassi, né, a gente já se conectou um pouco e a gente entende que toda ferida que você revisita, ela é curada. Então, acontece isso, você, nesse ciclo, você tem uma oportunidade de recomeço gigante. E dessa vez, sem aquela ferida que você nem conhecia. Porque a grande verdade estava lá, né? Porque a gente é ferida pelas pessoas ali, normalmente pelo nosso núcleo familiar, pelas pessoas que a gente mais ama, que também não tiveram a intenção de causar aquilo, né? Mas causou, né? Até gente? porque eles também carregam as suas próprias feridas. Das ancestralidades, né? Então, assim... Mas que precioso, né? Poder revisitar e falar, nossa, meu Deus, eu lembro realmente daquilo, né? E vem, né, aquela na minha família tem uma história, assim, nossa, eu fiquei profundamente chateada aquele dia que você tirou o videogame de mim. Daí a pessoa fala assim, e você leva isso pra terapia 10 anos depois? Tipo, né? Um ato que ninguém nunca imagina, né? Mas é um pouco isso, né? Quem acaba ferindo com uma ação que às vezes foi tão imperceptível, né? O outro leva por uma vida. E aí, nesses momentos de silêncio, de reconectar-se consigo mesmo, você vai, sim, se permitindo ser construída. E eu acho que algumas essências até mudam, porque... Às vezes uma pessoa que era muito magoada, enfim, pode sair dali restaurada. Sair uma pessoa mais amável, né? Mas que volta lá. De fato, né? Que estava deturpada um pouco. E a ironia do silêncio, né? Porque você precisa estar em silêncio para descobrir algumas feridas suas, mas, ao mesmo tempo, você precisa verbalizar as suas feridas para que o outro perceba que te feriu. Né? Então, assim, se você não verbalizar, se você não falar pro outro que ele reivindicar, né? Tipo, isso aqui... né, assim... Deixa eu te contar uma coisa. E é em todo relacionamento, né? Quando a gente não fala pro outro que o outro tá ou agindo, ou ferindo, né? Ou, né, assim, fiquei chateado com você que você pegou meu videogame. É infantil, mas é do dia a dia nosso. E a gente, às vezes, fere as pessoas, né... sem querer, sem saber que está ferindo. E a pessoa traz, isso vai levar para terapia. E não fala com o outro. Né? E não fala com o outro, entendeu? Assim, não fala com o outro, puxa, não gostei disso, entendeu? Mas a grande filosofia também foi assim, né? Nesse processo, você, como mãe, volta para casa... E olha as histórias e eu tenho muitas pessoas que me inspiram, assim, como mãe, como mulher, como se reinventou, enfim. E aí você fala assim, nossa, mas se eu construir filhos com menos feridas, eu tenho muitas chances, de, além de estar quebrando esse ciclo, né? Sim. Deles serem muito mais, não felizes nesse conceito bobo de se sentir ter tudo, mas de abertos a aprender também, sabe? A levar uma vida mais leve, né? Então, você volta também transformada como mãe e transformando um lar, né? Todo, né? História de pessoas que ainda tem muito o que viver, né? Sim, que legal, né? A Macu agora há pouco falou sobre essa quebrar padrões, né? Sim.
de lares amorosos, a gente tava falando. Que bacana. Exatamente isso, assim, né? E o brinde, se a gente for olhar as nossas histórias, elas são assim, né? Elas vão se amarrando, né? Elas vão sim. Sim. Elas se encontrando. Não tem seus pontos jeito. comuns. Sempre tem conexão, né, gente? Sempre tem. Foi uma história de renascimento e você também, que tá vivendo o seu renascimento Sim. agora e comemorando, brindando esse renascimento. E nós, enquanto mulheres, estamos constantemente renascendo, seja mensalmente, quando a gente tá vivendo, né, o nosso ciclo de morte e renascimento, e seja no período da menopausa, que hoje esperamos que aprofundem mais nos estudos, mas porque antes era assim, né, 40 anos, a mulher se tornou improdutiva, e é isso que ela está legada, e agora novos estudos, novos reconhecimentos, até sobre reposição hormonal. Também deu reconhecimento desse momento que é de grande poder, né? De você não sangrar mais e você gestar internamente seus próprios projetos, né? O seu sangue tá interno. Eu acho isso muito poderoso do ser mulher, assim. Eu amo. Sim. Eu escutei uma informação sobre a baleia. Não sei se já ouviram falar. A baleia também entra na menopausa. E aí é a hora que, tipo, ela fica dona do mar todo, assim, tipo, essa porra aqui é minha. Mas, assim, tem uma fase lá que é, tipo, a questão do grupo, né? Mais colaborativo. Tem um momento, assim, depois que ela para de procriar, ela fica Vai muito... viver a vida dela. Vai viver a vida dela. Tipo, esse mar Deixa aqui ela vivendo a vida dela. esse mar dela. É muito Eu legal. acho que a gente passa por isso, né? E a mulher... E eu acho que a gente está vivendo, é isso que você falou, eu acho que a gente está vivendo um momento muito oportuno, na verdade, né? Assim, eu me sinto muito privilegiada de ter entrado na perimenopausa e na menopausa com muito mais informação do que minha mãe, né? Do que pessoas na minha família também. Tenho também o privilégio de não ter nenhum problema de saúde que me impeça de fazer a reposição hormonal. Recomendo, sob, obviamente, supervisão médica e todos os, né? Mas recomendo, graças a isso eu ainda tenho meu réu primário, né? Não perdi. Tá guardando pra Ainda tenho. Porque, sim, é um período muito difícil. Acho que a perimenopausa, né? A perimenopausa, Porque é nebuloso ainda, a gente não sabe se é, se não é. É um inferno. As pessoas falam muito, eu ouvi muito falar da névoa mental, né? Aí eu pensava assim, ou eu tô esquecida, ou eu tô cansada. Sei lá, a terceira, quarta opção. Não, então isso é isso. Essas relações, né? Eu saí de casa uma vez, peguei o carro, saí de casa. Cheguei na esquina com o carro, voltei pra casa, porque eu não sabia pra onde que eu ia, o que eu tava fazendo. O que eu tô fazendo na rua? Gente, o que eu tô fazendo na rua? Por que eu saí? Cara, onde que eu vou? Eu saí? A gente ri, mas não sei se é o caso, né? Não, é porque assim, eu rio porque... Passou. Não, passou. Sobrevivi. E é só um exemplo, assim, é um exemplo muito bobo, banal, brincalhão, mas que a gente, eu acho que, que a gente tem que aprender a respeitar também esse momento, e a gente não sabe ainda respeitar, sabe? Eu acho que a gente está aprendendo a respeitar esse momento da mulher, né? E principalmente nesse período da perimenopausa, né? Mas o volume de estudos que se tem sobre isso ainda é pífio, né? Porque é muito recente, assim, antigamente, de fato, a medicina nem olhava para isso, objetivo, né? Não era objetivo, né? E aí a gente pode... Que vivendo mais, né? Todo mundo tem que conviver mais com a mulher na menopausa agora, né? A gente pode começar a falar mal de homem, né? Coisas, né? Outros diagnósticos que não importava, era uma visão muito do masculino, que é projetado para a mulher, e são corpos diferentes, biologias diferentes, e que demandam estudos diferenciados e mais focados, né? Então, a menopausa era um tabu, e era assim, aquilo, a mulher não menstrua mais e pronto, acabou. Ela não serve mais. Não serve ela mais. Não tem mais serventia, né? Assim, e ela não...
ela é improdutiva, ela não, enfim. Aí ela vira uma mulher sábia, mas por que ela vira uma mulher sábia também? Então, assim, tem toda uma E agora os história. movimentos do feminino, do feminismo, inclusive, de reivindicar esses estudos. Essa fase da Sim. mulher precisa de atenção, né? E aí, estamos caminhando a passos muito lentos, mas estamos tendo mais mulheres também falando sobre isso, né? E da importância de observar, porque também tem uma questão de... Apesar de mulheres cuidarem mais da própria saúde, mas também tem um condicionamento mental da gente de achar assim, eu tô ficando louca, é da idade, tô ficando esquecida, e não olhar para isso, né? Eu tenho uma amiga que ela também tá entrando na perimenopausa. Eu encontrei com ela e ela falou assim, que ela começou a ter crises de ansiedade, que ela achava que eram crises de ansiedade, os exames dela todos bons, mas é porque ela está entrando na perimenopausa. Então, existe uma oscilação hormonal que causa essa sensação de angústia e que o médico que ela estava indo falando assim, não, você é muito nova para isso. Mas assim, cada corpo é um corpo, eu estou consultando, investigue. E aí ela mudou de médico, está com uma ginecologista mulher, e aí também é essa importância de ser uma mulher que entende o corpo feminino, gente, é diferente, precisa buscar ajuda, e se você está sentindo sintomas, por favor, busque ajuda, porque às vezes pode ser a E é sua importante hormonal, deixar né? registrado, são mais de 70 sintomas. Nossa, né? muita E coisa. assim como a nossa vida, né, uma vida não é igual à outra, né, isso já é base, a própria experiência da perimenopausa e da menopausa não é igual a outra mulher. Então, eu posso ter um sintoma, você pode ter outro, você pode ter outro, você pode ter mais 70 sintomas, cacete. Imagina. É muita coisa. Mas Eu sempre ouvi dos calorões, né? Minha mãe sentia frio. Ela fala, eu sou um ET. Eu gosto. não é bem isso. Mas cada corpo é um corpo. Existe só esses pré-entendimentos, né? Então, os calorões, é isso. Mas sabe por quê? Você não está tendo isso, você não... Porque veja, o que a gente tem, ou tinha, né, até agora, e estamos caminhando, era muito empírico, assim, né? O que a mãe contou, o que a avó sentiu, o que a tia... Nananana. E tem coisa, por exemplo, a questão da ansiedade. Quando se falava sobre uma crise de ansiedade, mas isso não tinha nem nome. Então, assim, eu acho que tinha coisas que as mulheres passavam, a gente... Assim, nem elas sabiam. Né? Então, daí ficou meio estereotipado. O calorão, a secura, 3 pontos. Quando no fim são 70. Sim. 70. Tipo, 70. Mais D. Você tá se sentindo diferente? Vem aqui pro brinde, a gente vai conversar e vai te indicar. Respeita o seu tempo, escuta o seu corpo. É isso aí. Nossa, acho que é a melhor frase pra gente, né? Acho que é o grande aprendizado, inclusive, pro cuidado, né? Escute o seu corpo, né? A gente também aprender a deixar o outro cuidar da gente, né? Escute o seu corpo e fale. Fale Fale o que você precisa, né, de cuidado. Eu tinha que estar anotando umas coisas. Tá gravado, amiga. Ai, a gente não tá no mar, meu amor. Esse era o sonho do nosso brinde, né? Ter anotado. Registrado. Eu vou entrar no meu brinde, então, que nessa linha do cuidado, que é uma conversa que eu tive recentemente com o meu marido. Não sei se vocês viram que saiu um documentário lá da Rafa Kalimann. Não. Ela tava grávida, era um documentário do final da gravidez dela, e a solidão na gestação, nesse final de gravidez, porque o marido dela saía fazer show, ou saía curtir com os amigos, ela no 8º mês de gestação. Desculpa, mas quem que é Rafa Kalimann? Não, ela é uma influencer, e ela foi BBB. Tá bom. E aí ela tá casada com Natan? Né? Tá. E aí ela fez valeu, produção. Eu acho que saiu no Globoplay esse documentário dela. E aí o primeiro episódio, ela falando dessa solidão que ela sentiu no final da gestação. E que ele saía, ela no 8º mês, ele ia pro pagode, foi jogar pôquer, enfim. E aí eu assisti aquilo, e aí eu e meu marido estamos conversando sobre gravidez. E aí eu fui conversar com ele sobre isso, assim, sobre o que eu espero nessa gestação. E a gente nunca tinha tido essa conversa. E por muitas vezes, meu marido tem TDAH, então é difícil conviver com uma pessoa de TDAH, eu amo. Mas é difícil, especialmente quando a pessoa não tá tão desenvolvida no processo terapêutico. Agora ele começou a fazer terapia, amém, façam terapia. Meu brinde aí. Mas, e aí, mais aberto também. Eu
também tive que passar pelos meus processos de morte e renascimento, aprender a ser vulnerável, porque eu fui criada por uma mulher muito forte. Toda a minha linhagem é muito feminina, tem muita mulher, assim, na minha família. Muita mulher sozinha, né? Então, viúvas ou separadas, então é muita mulher. E é muita mulher que teve que dar conta. Então, o que eu aprendi é dar conta sozinha, lidar com as coisas sozinha, né? E aí eu aprendi que num casamento não funciona você dar conta sozinha. Você precisa abrir, você precisa dialogar. E também foi um grande processo de cura desses meus últimos anos. E aí eu ouvi esse documentário e eu fui conversar com ele. Assim, a gente tava tomando café e eu falei assim, como que vai ser quando eu estiver grávida, no 8º mês da gestação? Onde você vai estar? Eu vi um documentário. Eu vi um documentário e aconteceu isso. E eu já quero te dizer que eu não quero passar por isso. Porque eu tenho amigas, eu tenho conhecidas que passaram pela mesma situação, assim, final de gestação, o cara foi pro Japão, assim. Assim, eu não quero passar, esse não é o tipo de coisa que eu quero passar na nossa gestação. Então, eu quero já conversar com você. Não estamos grávidos, mas eu quero já, quando acontecer, que a gente tenha esse combinado estabelecido, assim, né? Então, eu assisti, fiquei processando o que aconteceu, porque não foi a primeira situação de abandono dessa fase, né? Porque, assim, gente, 8º mês pra frente, pra mim, 7º mês pra frente já tudo é possível, Mas é né? verdade, qualquer momento assim, né? E aí, viver isso sozinha, e aí era um processo lá do comentário deles fazendo terapia. Então, eu fui fazer essa terapia no café da manhã com meu marido. E aí, a gente teve um papo super legal, assim, que é uma coisa que a gente construiu, assim, também nos últimos anos, de conversar sobre as coisas que a gente quer alinhar, fazer os nossos combinados, né? Eu estou constantemente trabalhando para fazer acordos com ele. E ele falou assim, não, imagina, vou estar aqui. Eu falei assim, porque eu não quero ter que falar o óbvio. Porque, assim, falar o óbvio, pra mim, é completamente irritante. Eu sei que é importante falar o óbvio. Eu falo o óbvio. Mas se eu tiver que falar muitas vezes, eu fico um pouco... Muitas vezes, tipo, duas. Uma vez já é irritante pra mim. Vou revelar essa sombra aqui. Pra mim, falar óbvio é irritante. Mas eu sei que às vezes é importante. E aí eu sei também que ele, dentro da condição dele, ele é mais esquecido, ele é mais distraído em algumas questões. Então eu preciso realmente falar o óbvio, apesar de ser uma coisa que é irritante. Como eu escolhi o amar assim, né? Foi uma decisão amá-lo. Eu preciso trabalhar com essas nuances. Então, a gente conversou e foi super legal. E ele falou assim, eu tô muito feliz que você conversou comigo sobre isso. E eu também fiquei muito feliz de ter me aberto para essa conversa, porque era uma coisa que me preocupava há muito tempo, assim, dele ser distraído e de eu achar que eu não podia contar com ele porque ele ia esquecer alguma coisa. E isso era uma coisa que me incomodava. Então, eu consegui ter esse diálogo com ele do quanto era importante para mim, especialmente para me sentir segura, para ter uma gestação. Falar isso pra ele, assim. Então, foi uma conversa super legal, a gente super se alinhou, e eu quero brindar isso, assim, às conversas, aos combinados, aos acordos que a gente faz a partir do momento que a gente entende o que a gente precisa, do que é importante, e se ama, né? Porque, acima de tudo, a gente precisa se amar, entender o que a gente precisa e não aceitar menos do que isso. E esse processo de auto-amor que eu tenho vivendo me coloca, assim, nessa condição de entender o que eu preciso, comunicar e dizer que é o mínimo que eu aceito. Então, adoro. As conversas, os combinados. Saúde. E a gestação. Vai que nos próximos tem Eu acho que daí. Pode ser o jeito. Não, mas Hoje é só água. Hoje é só água pra mim. Tem que anotar isso também. eu acho que acho bem interessante, porque a verdade é que na vida, de novo, né, a gente ainda precisa alinhar as expectativas, né? A gente tem que estar sempre alinhando as nossas expectativas e a expectativa do outro também, né? Sim. Principalmente quando a gente renasce, né, Rê? Exatamente. Filha da mãe. Principalmente quando a gente renasce. Sim, Exatamente. porque aí é aquilo, né, que você falou, assim, a gente, né, se depara a gente mesmo com nuances diferentes, com, né, novas, enfim, uma nova percepção sobre a gente mesmo, e daí chegar e falar, amor, vem cá,
era É. assim. Então, mudou, Exato. né? Exato. Vamos- Exato. É muito Uma nova É. mulher. É. uma nova mulher. Porque daí Um a novo outra casal. pessoa não conhece essa nova Não, pessoa. a gente né? acabou A de gente- ser, às vezes, A gente tá acabou de crescendo acontecer, também, né? Assim, É. nesse sentido de, É. tá, tô me entendendo aqui, né? Fiz o meu processo de silêncio, fui, né, desci, entendi isso aqui, então agora eu vou te contar Sim, como é que vai tocar a banda. importantíssimo. Sim. Acordos combinados. Acordos combinados. Não sai caro. Não sai caro. Ai, gente. Eu quero agradecer vocês imensamente por vocês toparem essa loucurinha. Mas aí, assim, eu ia só fazer isso, mas eu quero falar. Sempre surge, sempre surge. Essa permissão, assim, da gente se cuidar, se autocuidar e de ser cuidada, né? Eu acho que, para mim, foi um processo doloroso, eu diria. Eu vou contar uma coisa. Quando eu era pequena, eu brincava de sofrer. Eu sou canceriana com acidente em peixes. Tem mais coisa complicada no meu mapa, mas vou deixar vocês com essa informação aqui, senão é too much information. Eu brincava de sofrer. Eu tinha uma brincadeira que eu tinha uma sombrinha verdinha, assim, de criança, que eu tava com uma minha boneca, nananã, e que tava chovendo, e que eu morava na rua, e que eu não tinha comida. Assim, era um drama queen, assim. Eu brincava muito disso, gente, de sofrer. E aí, eu levei isso pra terapia. Eu falei, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu amo essa história. E aí, eu quero dizer pra vocês que eu não tenho mais uma sombrinha. Ah, daí eu tinha uma parada pior, assim, que daí eu armava a sombrinha, começava a chover, né? Eu armava a sombrinha e eu deixava a boneca lá, do tipo, e eu tenho que ficar na chuva, porque não tipo, não cabia. Eu não me colocava embaixo daquela sombrinha pra me proteger. Corta para 48 anos, 2 anos de terapia intensa. E eu quero brindar que eu não tenho mais uma sombrinha que não me cabe. Eu tenho um ombrelone, gente, enorme, maravilhoso, assim. Eu trago uma galera pra baixo, assim, minha família, meus filhos, meus amigos, eu trago muita gente, mas aquele ombrelone é meu. E eu quero brindar o meu ombrelone. Nossa, que maravilhoso. As curas. As curas. Sim. E os ombrelones. É um ombrelone no resort. Ah, é uma coisa, gente. É o ó. Por Tem favor, né? Nem chove, né, Fábio? Nem chove. Só faz sol. É sol e mar. Eu só entro lá pra me proteger do sol por causa da pele. Só por isso. Ai, gente, mas foi um processo bem, bem dolorido, assim. Mas aí mas eu encarei também, assim, tipo, é isso, vamos fazer essa. Sim. Vamos tratar Sim. disso, Sim. né? E o mais legal, né? Você também. Porque também é uma escolha e entender quem você quer dentro desse ombrelone. Ah, esse aqui Esse sotaque é incrível. Ai, gente, delicioso, né? A melhor companheira do podcast. Eu quero falar sobre isso. Já voltamos. Sim, a escolha de quem vai pro ombrelone comigo. Essa aí É pauleira. é pauleira. É pauleira. Mas é um pouco disso, assim, né? Com quem a gente divide, com quem a gente tem essa abertura para falar, Sim. para ser a gente Sim. mesmo. Falar, Sim. mudei de opinião, Sim. aquilo não serve mais para mim, né? Não gosto mais disso. Paciência. Passou. Mas você gostava até ontem. Mas na verdade eu entendi que eu nunca gostei. Às vezes tem Às isso, vezes, né? nossa, sim. Eu é. nunca gostei. Eu lembro que eu me achava peguei que essa gostava, semana né? pensando, porque eu sempre gostei de Charlie Brown. E aí, teve uma época da adolescência que uma amiga minha falou assim, eu não gosto de Charlie Brown. E eu pensei, eu também não gosto. Daí Então você eu não gosto. Parou de gostar. Aí eu comecei a achar assim, será que eu gosto? Eu comecei a entrar em dúvidas sobre Charlie Brown. Eu achava assim que aí não era certo gostar de Charlie Brown. E aí eu tava ouvindo... A gente teve show do Dominguinho do final de semana. E ele fez show com uma música do Charlie Brown, né? Pontes indestrutíveis. Que é incrível. E aí começou do nada. Hoje eu tava ouvindo o Djavan, começou a tocar Charlie Brown. Eu falei, gente, eu gosto de Charlie Brown. Privei!
por 20 anos de gostar de Charlie Brown. Com Los Hermanos. Isso aconteceu comigo. Você tinha que negar também? Eu neguei porque, assim, né? Não tá pegando bem gostar disso. Tava pegando bem gostar de Los Hermanos e tal. Eu falei, gente, mas eu adoro. Por que eu me privei 20 anos disso? Eu acordei coisa, assim, né? olha, assim, gente, é incrível. Tem muita música boa. Ah, eu gosto. É poesia pura. É poesia pura. Ainda fico falando, criançada, mas o Henrique já gosta. Negócio. A Bia gosta. 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 Produção que meu ponto. A Bia gosta. Eu queria falar, você falou da duplinha, a gente tem quórum para 12 episódios. Ai, que demais. 24 mulheres. E aí eu peguei a lista de todo mundo que me deu. Eu vou. Eu falei, eu vou tentar fazer um negocinho aqui. Botar fulano. Mandei os convites, né? E nos horários, né? Pensando na duplinha. Gente, não deu nada certo. As duplinhas se trocaram inteiras. Não, assim, no sentido, eu não posso. Ajusta isso pra mim, tal. E aí eu fico pensando que... eu acho que não poderia ser mais o brinde como ele é do que isso, né? Porque a gente nunca sabe exatamente quem vai, o que vai rolar, qual que vai ser a vibe do brinde, assim. Às vezes ele é mais melancólico, às vezes ele é mais divertido, às vezes ele é mais tenso, às vezes mais ácido. Às vezes ele é mais desabafo do que brinde. Às vezes é uma choradeira total. Tem uma que é todo mundo só comemorando coisa boa. Então, eu achei tão mágico isso, assim, né? Porque, eu lá planejando, não, essa fulana com essa aqui, eu acho que vai dar match, né? Querida, você controle, não trabalhamos com controle aqui. Que eu ia falar, né? Controle, amor, não rola. Não temos. Não rola. Um ano de magia, você achou que você ia encontrar controle em alguma coisa? Besta, né? Que besta, né? Por favor, Fabiane. Mas daí, quando vocês duas se conectaram em 2 segundos ali... Não, e a gente tava lá embaixo sem falar nada. A gente se apresentou, oi, Ana, oi, Renata. E eu continuei meu celular, ela continuou ali. Eu colocava o celular na bolsa. Eu não quero ficar com o celular. Daí eu falava, mas eu vou fazer o quê? Não. Daí deu 20 segundos pra ela. Já tem 18 pessoas em comum. Sim. Né? Sim. E que bom. Fico muito feliz. Super, imensamente grata. E nós temos uma missão de batizar o nosso episódio, gente. Sim. Vou tomar um gole enquanto isso. Bah. Pra mim tá meio óbvio, assim, não tá? Pra vocês? Né? Eu poderia até ser Renatinha o nome desse episódio. Não. Renascidas. Renascidas. Eu acho. É recomeço, Recomeços, Pra mim é isso, né? E eu acho que, assim, fica legal aí, né? A pessoa se mete. Porque é o segundo, né? Então, assim, fala que é o primeiro. Renascemos! Dá pra fazer essa edição? Inverte as roupas. Você consegue fazer uma IA aí pra resolver isso pra gente? Não, brincadeira. Mas acho que diz muito também, né? Sobre o próprio formato do brinde, né? Ele era um formato presencial, sempre em lugares diferentes, né? Tem sempre umas regras, né? E no meio a gente foi trocando a regra, ajustando. E hoje a gente tá aqui, são só 4, né? Essa conexão. Então também é um recomeço do brinde, né? É uma nova versão, né? É uma nova versão. Uma expansão. E acho que da Fábio também, né, Fábio? Nossa, acho que esse brinde é teu também, né? Uma nova versão, né? Eu falei sobre isso agora há pouco, assim. Eu sempre, né, querendo ou não, assim, fiz uma carreira muito na área financeira, então falando... Linear, muito, né? E aí, mas sempre lá, tipo, meio assim, na caixinha, sabe? Tipo, essa caixinha aqui tá me cutucando aqui. De encolher e esticar, né? Porque eu sempre gostei muito de gente. E, gente, é uma coisa que é muito louco na minha cabeça, mas eu penso assim, a fulana tinha que conhecer fulano. Eu acho que a Ju tinha que não sei o que lá com não sei quem. Eu fico fazendo essas conexões, assim. Matches, né? E o brinde, na verdade, foi nessa linha, assim. E o podcast com certeza vai ser. Hoje rolou uma outra ideia, assim, né? Vocês vão saber. Adoro. Quando vocês assistirem o primeiro episódio. Então, quero mais uma vez agradecer. Vocês querem falar mais? A gente vai sempre querer falar, né? 2 pessoas da área da comunicação.
coração. Amor, assim, Tipo, a gente apaga a quantas luz, horas vai que a ali gente fora. tem Nem vai mesmo? lá, então continue Quantas aí. horas que a gente tem mesmo, né? Porque, pô... Brincadeira. Então é isso. Agradecer a presença, a disponibilidade, o coração aberto, leve, ensinável. Ensinável. Adorei esse Coração termo, Ana. ensinável. Sim, é lindo esse Coração termo. ensinável, gostei muito. É lindo. Aí, assim, acho que o episódio podia ser... O nome podia ser Renascimento com Corações Ensináveis. Boa. Boa. Boa, anota aí. Renascer com o coração ensinável. Isso. É isso. Aprender a renascer. Não, né? Não. Não. Renascer Renascer com coração. corações Renascer com ensináveis. cora- Não, corações ensináveis, gente. É eu achei lindo isso. lindo. É lindo, lindo, Coração lindo. ensinável. É. Esse é meu sentimento de 4.5 para 4.6. Vamos brindar os nossos corações, o nosso episódio. Renascer com os corações ensináveis. É Amém. isso? Nossa, É isso. amei. Com coração ensinável, né? Coração ensinável. Tá. Amém. Renascer com Coração Ensinável. Que luxo, Nossa, né? ficou bonito. Ficou bonito, né? É que, assim, a Ana falou, será que a gente vai filosofar muito? Não. Mas nada. Aí as pessoas em comunicação botam, tipo, joga esse título aí, joga esse nome aí. Muito obrigada. E que foi muito bacana, né? De um aprofundamento para menopausa, que é um assunto, né, tão relevante, né? Tão ainda profundo, né? E que eu acho também que, agora eu lembrei, né, que você falou, crise de ansiedade. Mas o nosso corpo passa a viver situações e momentos que ele desconhece. Como que ele não vai reagir com ansiedade, né? Sim. Ele não tá conhecendo esse ritmo, né? Esse pulsar, essa dinâmica. E então não tem como. E eu acho que é isso, assim, né? Um pouquinho sempre, que é o que eu tô tentando fazer, no começo do dia e no final do dia, eu já não levanto da cama e saio correndo. Eu abro meu olho, eu reflito sobre alguma questão, enfim, do dia, do não dia, minha mesmo, e depois eu levanto da cama. E quando eu vou deitar, eu deito agora um pouco antes e tenho aquele meu momento comigo mesmo antes. Acelerar um pouco, né? Sim, porque o sono, ele muda muito também, né? Então, você vai aprendendo a lidar com o teu corpo, com o teu momento de ansiedade, com o teu acelerar, desacelerar. E a vida é isso, né? Uma hora você tem que se agitar. Eu brinquei agora, né? Gente, eu tô entre Copa do Mundo, pôquer, tênis e festa junina, gente. No fantástico mundo do marketing, né? Sim. Como? Como é que você, né, administra isso, né? E o aniversário ainda no meio do meu caminho. aniversário. Entendendo, né, a dinâmica também de pessoas que a gente convive, né? 3 gerações do mesmo ambiente, com vários pontos de vista. Sim. Nossa, tem muita história, né, para compartilhar e para viver nesse momento que a gente convive com tantas pessoas que diferentes só se fossem da mesma idade. E aí a gente imputa gerações, né? É. Então é muito transformador mesmo, assim. Lindo. Bom. Muito bom. Obrigada. 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 Beijos, até o próximo.